Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um programa Gaviá na TV. Só que hoje o programa Gaviá na TV é diferenciado, é um programa muito mais especial do que os demais, porque hoje é o programa de encerramento dessa temporada que a gente trouxe de informações de profissionais que vieram dentro do nosso programa aqui trazer para você conhecimento do que muitas das vezes você nem sabia, nem tinha noção. E é um programa diferenciado e a gente com certeza trouxe sempre quem esteve com a gente aí no programa, doutor Malaliel, doutora Letícia, que vieram sempre trazendo essas informações, e a gente fez aqui um resumão para você de várias informações que a gente trouxe. E não saia daí que o programa HVA já está no ar. Participar da campanha de castração para gatos que o Hospital HVA está fazendo. Eu fico muito feliz por estar participando, por ter conseguido participar, por esse hospital estar oferecendo essa campanha, porque a gente bem sabe que não é fácil a gente fazer uma castração para gato. Muito obrigada ao Hospital HVA. Importante que é fazer essa ação, porque tem muitos animais hoje em dia aí na rua, né? Inclusive tem um casal de gatos, eu achei eles abandonados dentro de uma sacola e eu adotei eles para cuidar, né? Acho que é importante se fazer essa castração para evitar esse tipo de situação, entendeu? HVA, Hospital Veterinário de Abaetetuba. Atendimento de urgência e emergência 24 horas. Cirurgia em geral. Referência em cirurgias de animais idosos. Internação, exames laboratoriais, exames de imagem, teste rápido e muito mais. Rua Magno de Araújo, número 1860. Bairro São Lourenço, Abaetetuba, Pará. Nosso objetivo é uma vida longa e saudável para o seu pet. HVA 24 horas, 7 dias por semana, cuidando do seu pet. Quero agradecer aqui a Magno Contabilidade, mais um parceiro do programa HVA na TV. Gente, você que precisa abrir uma empresa, você que precisa de declaração de imposto de renda, resolver o problema de contabilidade da sua empresa, procure Magno Contabilidade. Fica localizado ali na esquina da Barão com a Padre Pimentel. Bem de esquina ali você vai encontrar Magno Contabilidade, a melhor da cidade. Estamos aqui com o nosso ilustre advogado, doutor Malaliel, para vir falar aqui com a gente dessa primeira temporada do HVA na TV, fazer essa retrospectiva de tudo que a gente trouxe de informação para os nossos telespectadores. Doutor Malaliel, muito obrigada por você ter feito parte aí dessa temporada do HVA na TV e ter trazido tantas informações aí para os nossos telespectadores, ter tirado tantas dúvidas e ajudado muitas pessoas que são donos de pets. Muito obrigada por estar aqui com a gente nesse programa que a gente está encerrando essa temporada e você fazendo parte dela. Olha, Marcione, eu que agradeço, né, pelo esse espaço que foi aberto aqui, que de muita importância, né, principalmente aqui para a comunidade abaetetubense, onde a gente pôde vir compartilhar um conhecimento relativo ao mundo pet,
Aqui, que é uma cidade que há um grande número de pessoas que têm um carinho muito especial, cuidam muito bem dos seus animais, as pessoas que também cuidam, os cuidadores que acabam por também se dedicar, outros profissionais também que atuam, né, nas áreas na área pet, e a gente está fazendo esse esclarecimento desses vários assuntos que hoje em dia estão atuais, situações que estão sendo inovações jurídicas relativas a esse assunto, um assunto que tem muitas coisas que estão sendo decididas, muitas leis ainda que ainda estão para entrar em vigor, então é muito gratificante poder estar aqui, né, uma honra estar esclarecendo para as pessoas, tirando dúvida dos telespectadores, então eu que me sinto agradecido de estar aqui. Doutor, nós trouxemos assuntos que você vai agora comentar em blocos separados, que são a parte criminal e civil envolvendo aí os pets. E esse assunto agora que você vem trazer para a gente, essa retrospectiva desses assuntos, que são o que é considerado crime e a parte civil dos direitos dos nossos pets, é isso, né, doutor? Sim. A gente falando da área criminal, né, que é algo mais, assim, um termo até mais pesado, né, para as pessoas leigas, né, devido às consequências jurídicas, né, que o direito criminal, o direito penal, ele acaba trazendo para as pessoas, às vezes, na hora de punir. Então a gente trouxe esclarecimentos, que é a questão dos pets, né, as questões que são maltrato, que maltratar um animal necessariamente não significa só o ato de bater, o ato de colocar uma energia em direção daquele animal, né, de causar uma violência. Existe outra forma de violência, existe a omissão, que é o fato da pessoa deixar de estar cuidando daquele animal, sendo omisso, não dando água, não dando o alimento necessário para o animal, não dando atenção ao animal, não abandonando. Não buscando saúde dele, né, doutor? Sim, às vezes não só o fato de esclarecer que não é só o fato de fazer que traz a consequência criminal, o ato da omissão, né, de estar, às vezes, até ali presenciando uma violência contra o animal, né. Também a configuração dos maus tratos, que não é só um tipo de ato, são inúmeras situações, né, inclusive uma própria legislação que existe do Conselho Federal de Medicina Veterinária, ele estipula mais de 22 situações onde o médico veterinário pode avaliar ali, e naquelas situações, caso o animal se enquadre em qualquer uma daquelas situações, ele pode vir a configurar uma situação de maus tratos, né? E isso dentro da esfera criminal, trazendo consequência para as pessoas, e essas consequências elas acabam até gerando prisão, né? Que houve mudanças legislativas nesses últimos anos, e que foi a alteração das leis, onde um indivíduo que comete crime contra um animal, violência contra um animal, né, ele vai poder pegar uma pena, que essa pena pode iniciar em regime fechado, ou seja, ele pode fazer um cumprimento daquela pena, sendo a sua liberdade privada, com pena privativa de liberdade, né. É isso, doutor. A gente falou muito também sobre as questões dos direitos dos nossos pets. O direito ali à pensão alimentícia, direito ali à guarda compartilhada, que a gente vem acompanhando esse mundo jurídico aí dos pets, e como você acabou de reforçar, é um ato novo no sistema judiciário, mas que está tendo uma procura bastante grande e que está sendo criado novas leis para que hoje o pet já é considerado membro da família, de responsabilidade efetiva, de responsabilidade financeira, não só de mas do casal quando este adquire um pet para adoção, né? Sim, dentro da esfera civil, do próprio direito civil, também houve um grande número de inovações, um grande debate em relação ao direito dos animais. Tanto no conceito de família, né, que ainda está havendo um debate, porque antes, né, os nossos códigos anteriores, Código Civil, eles estipulavam que família era aquela família tradicional, homem, mulher, pai e mãe. Só que com o tempo, o decorrer do tempo, as mudanças sociais, socioeconômicas foram acontecendo, então houve uma nova forma de mosaico de formações da família brasileira, sendo aceito novos modelos. E hoje em dia, a figura do animal, que está ali naquele âmbito familiar, que está ali convivendo com as pessoas ali naquele nicho familiar, ele acaba tendo uma característica de um ente familiar.
porque ele tem todo o cuidado, tem todo o respeito com ele, né? Ele tem todo um papel especial ali, né, dentro da afetividade ali, daquele ciclo. Então o judiciário vem acabando resguardando esse animal como um ente familiar, né? Então um ente que merece cuidado, merece respeito, né? E a questão que não pode ser mais um objeto. Então houve-se até uma definição a quem cabe o cuidado, a responsabilidade direta, a responsabilidade objetiva em relação àqueles animais. Então a questão do relacionamento, quando há uma separação, a quem cabe a guarda, né? Antes eram coisas que não eram definidas, mas hoje em dia já se busca, né, no judiciário uma questão de uma guarda compartilhada, né? Que se há um consenso, ou então uma guarda unilateral, caso haja uma situação de conflito. Então o judiciário vem dando uma atenção nesse assunto e vem resolvendo as situações da melhor forma possível em relação ao bem-estar do animal, né? Então o animal, o judiciário assume o compromisso que a gente já tem na Constituição, né, de preservar o direito do bem-estar, né, de uma vida digna aos animais, né? E a gente trouxe aqui muitos fatos de causas ganhas, de causas perdidas, envolvendo os pets, de pessoas que ganharam ali o direito de poder ter uma guarda compartilhada, tanto aqueles que, durante o programa que a gente veio apresentando, tanto aqueles que perderam o direito de guarda, né, quanto também o direito do pet receber pensões alimentícias, porque os dois perderam ali também a guarda. Isso aqui é muito importante, essas informações, porque o que a gente vê e acompanha muito no dia a dia, e para a gente que lida diretamente com os pets, são namorados que se separam, deixando ali o pet com a namorada, ou vice-versa, e aí vem esta responsabilidade de quem tem que arcar com os custos. E o programa trouxe essas informações para essas pessoas que não sabiam que é o direito do pet. É o direito do pet ter dignidade, ter saúde, e não é apenas a responsabilidade única de quem ficou, mas é dos dois que eram anteriormente os tutores do pet, né? Isso foi muito importante para os nossos telespectadores aí poderem ter essas informações. Também distinguir o que pode ser configurado ali um crime de maus tratos, como a gente discutiu ao longo desse programa, tantos assuntos que a gente trouxe, né? Informações que a pessoa, um maus tratos pode refletir na vida dela, inclusive, como a gente trouxe assuntos, que pode levar até a perda do emprego, né, do trabalho. Então são tantas informações que a gente trouxe, que você trouxe do mundo jurídico aqui, envolvendo nossos pets, que pôde trazer essas informações, esclarecer para o nosso telespectador, que é de enriquecer o conhecimento, saber como lidar, onde procurar ajuda, como procurar ajuda, envolvendo seus pets. Sim. Nesses últimos, né, nesses anos, como a gente vem abordando, né, nos programas anteriores, foram inúmeras mudanças, né, porque foi se dado uma atenção, né, quando o judiciário foi procurado, né, das situações que ocorriam em relativa à questão de maus tratos, as consequências jurídicas que os maus tratos tiveram, que hoje em dia eles afetam até a relação de emprego, porque o indivíduo ele pode ser até proibido de ser contratado por um órgão público devido à questão de violência contra animal. Existem alguns estados que já aderiram a essas leis. Existe também a possibilidade de uma justa causa, como há várias decisões recentes, são situações recentes que ocorreram este ano, né, relativa à questão de pessoas que tiveram justa causa devido a estarem cometendo crime de maus tratos contra os animais, né? Então isso mostra o judiciário utilizando ativo, né? Isso. E agora a gente tem também a nova aí, que é do motorista perder aí a sua carteira se ele for pego, o carro dele abandonando também animal. Sim. Então isso tudo é uma evolução que a gente está tendo no mundo jurídico dos pets, que vem trazer benefício para os animais, tanto seja de companhia ou não, mas tem trazido aqui um enriquecimento de segurança de direito para os nossos animais, né, doutor? Sim. A gente vai para o nosso intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais informações.
HVA, Hospital Veterinário de Abaetetuba. Atendimento de urgência e emergência 24 horas. Cirurgia em geral, referência em cirurgias de animais idosos. Internação, exames laboratoriais, exames de imagem, teste rápido e muito mais. Rua Magno de Araújo, número 1860, bairro São Lourenço, Abaetetuba, Pará. Nosso objetivo é uma vida longa e saudável para o seu pet. HVA 24 horas, 7 dias por semana, cuidando do seu pet. Quero agradecer aqui a Magno Contabilidade, mais um parceiro do programa HVA na TV. Gente, você que precisa abrir uma empresa, você que precisa de declaração de imposto de renda, resolver o problema de contabilidade da sua empresa, procure Magno Contabilidade. Fica localizado ali na esquina da Barão com a Padre Pimentel. Bem de esquina ali você vai encontrar Magno Contabilidade, a melhor da cidade. Voltamos aqui do nosso intervalo e o doutor vai continuar falando aqui pra gente aí sobre essas situações envolvendo aí o mundo jurídico dos pets, né, doutor? Sim, né? As situações que têm sido relevantes, que são muito presentes no cotidiano, né? Que é o fato do motorista, né? Que abandona, utiliza o veículo para estar abandonando animais, às vezes longe da sua casa, devido à questão de poder ir mais longe possível. As consequências que esse motorista vai ter, como até o perdimento do direito de dirigir, né? O perdimento da CNH, da Carteira Nacional de Habilitação, né? A questão dos animais errantes, animais que estão pela rua, né? Que não tem lá, aqueles animais às vezes acabam causando um acidente em via pública, né? Quem é a responsabilidade desses animais, que é uma responsabilidade que acaba indo para os entes públicos, para o poder público, porque ali aquele animal em via pública, o poder público tem que estar atento à questão da mobilidade urbana, e aquele animal ali vai estar atrapalhando o trânsito, então ele tem que ir para um lugar adequado, ele tem que ser recolhido para um lugar onde ele vai ter um atendimento, né, ter uma dignidade também, né? E também as consequências, que é uma situação também que agora está muito presente aqui na região aqui de Abaetetuba, que é o fato do pagamento, né, do pedágio que há agora Que agora tem na alça, né? Isso. Então, o que isso trouxe mais uma consequência? O que acontece quando tem um acidente envolvendo um animal na estrada, que às vezes é comum, a pessoa vai num carro, numa moto, numa velocidade, ônibus, então às vezes aqueles animais atravessam ali. Então, a partir do momento que tem esse pedágio, a responsabilidade ali, ela acaba indo para a concessionária, né? Aquela que administra aquela via, né? Que ela tem uma responsabilidade também ali naquele fluxo, de manter um fluxo seguro, manter uma mobilidade segura, né? Então, são situações que estão presentes, né, no cotidiano aqui da região, né, comum. Então, ali, como está havendo essa situação dos pedágios, já é uma segurança de acidentes envolvendo aí veículos e animais. Sim. Aconteceu essa situação, o motorista tem uma cobertura ali, como se fosse um tipo de seguro, para tanto socorrer ali a vítima, quanto o veículo, o animal. Sim, sim. A concessionária ela já vai responder até pela responsabilização de futuros danos, né, que tiver no veículo, né, as futuras indenizações ali, já tem um órgão... Isso é uma informação nova, né, para o nosso espectador aqui de Abaetetuba, você que costuma usar muita alça viária aí, já está sabendo dessa informação. Que Deus livre e guarde, que a gente não quer jamais que isso aconteça. Qualquer tipo de acidente, ainda mais envolvendo, claro, nossos animais, que a gente tanto busca aqui os seus direitos, a proteção. Então, que porventura venha isto acontecer, já está sabendo dessas informações. Aconteceu, sofreu ali uma lesão, o seu veículo está danificado, o animal ficou machucado, já sabe ali que é só acionar e o pessoal, que é de responsabilidade deles ali, resolver essa situação. Sim, sim. Doutor, relembrando aí os assuntos que a gente trouxe, um super importante, que também a gente já consegue observar a mudança, que foi o caso do Joca, transporte de animais em coletivos, né? Principalmente aqui a gente vê há uma mudança, a gente já está acompanhando, inclusive ontem quando eu estava vindo de Belém,
vinha um pet. Então, assim, já não tem mais aquela barreira que a gente encontrava de que não vai, não é permitido. Então, assim, a gente já não encontra essa dificuldade. E isso foi que tem ajudado muito a questão do transporte dos nossos pets. A gente viu aí a nova lei, a lei que foi colocada, que um pet até de 50 quilos já pode ir do lado do seu tutor. Então, isso é muito bom para os nossos animais. Sim. Inclusive porque existe uma parte da população, tem pessoas que precisa se locomover, precisa ir até Belém, uma cidade próxima, fazer uma viagem, viajar, e nem todo mundo, ou por opção, ou por algum motivo, não pode ir no veículo pop, ou o pessoal também, às vezes, não dirige, a pessoa vai se locomover no transporte público, né, também nos ônibus, né, intermunicipais. E acabava, às vezes, acontecendo muito de ter às vezes, que parecia até uma certa forma uma má-fé, né, das pessoas, ou por falta de conhecimento da lei, de quererem impor dificuldades, mesmo a pessoa estando toda na situação, toda dentro dos requisitos que era necessário para viajar, as pessoas tentavam impor uma dificuldade, às vezes tentavam ir contra a lei, né, impedindo, colocando o animal, às vezes querendo colocar o animal nas partes de bagageiro, as partes onde não tem um fluxo de ar, há uma restrição de oxigênio, e houve casos, né, infelizmente, de muitos animais morrerem, né, dentro de ônibus, o caso do Joca, né, que faleceu no avião, né. Então ali mesmo as pessoas alertando, né, os tutores alertando que aquela situação ia pôr em risco o animal, e as pessoas às vezes ali insistindo e não. E houve consequências, né, que as pessoas, esses indivíduos que acabaram por cometer esses atos foram punidos, né, e hoje em dia a gente vê também no judiciário que há uma certa situação, estão definido, né, de uma forma, criando uma lei federal, né, que vai valer em todo o território, em relação ao transporte, e a legislação municipal estadual, né, aqui do estado do Pará, ela permite o transporte dos animais, né, desde que eles estejam nas condições, estejam na caixa lacrada e estejam com o atestado veterinário, né, que a pessoa pode passar no hospital veterinário e pedir para o veterinário fazer uma avaliação do animal. O animal está com a saúde em dia, ele pode estar viajando sem colocar o risco de ninguém, a saúde de outro pet também, né, e não há por que ter o impedimento, né, desse animal. Caso haja, né, a pessoa vai poder, até no futuro, estar judicializando aquela questão, porque cabe um dano moral, né. E até maus tratos contra o pet. Sim. Caso ali aquela empresa com um ônibus, por exemplo, que aqui a gente vem trazer para a nossa realidade, e a nossa realidade aqui é ônibus, né? Não é avião e tudo mais, é ônibus. Então, assim, o ônibus que não quiser colocar o pet ali dentro de um bagageiro, cabe ali, no momento, chamar a polícia, porque é configurado um maus tratos, porque você não vai botar o animal no local onde é malas, onde não tem uma boa oxigenação, onde não tem uma boa ventilação, e pôr em risco a vida daquele pet. Então, o nosso telespectador que vai viajar, claro, a gente não está colocando aqui você que vai levar um animal passando mal, doente, que não tem condições de viajar e querer brigar. Porque aí, claro, cabe uma imprudência do próprio tutor. O animal está sem condições de viajar, está doente. E existem veterinários locais onde ela pode tratar, e aí quer geralmente obrigar ali. Então, assim, isso já é uma outra situação. A gente está falando aqui de pessoas, de animais que estão em condições, que estão aptos, que estão sadios, que estão ali tudo certinho com a sua vacinação em dia, que está ali dentro da malinha do transporte, que está ali com um documento ali de autorização de viagem. Se chegar lá, o cobrador, o motorista, dizer que você não pode subir com o seu animal ali dentro do ônibus, aí sim, ele querer colocar o seu animal dentro daquele porta-mala, aí sim cabe ali como você acabou de mencionar, né, uma ação judicial, e também em caso de polícia, só chamar a polícia, porque não tem mais. Hoje há o direito de proteção dos animais, hoje o crime de maus tratos, ele já é bem amplo, assim, de assuntos, de coisas que pode ser encaixado, e o seu pet com certeza deve, na verdade, viajar no lado, né? E não mais ali naquele bagageiro. Sim, o animal ele vai viajar de forma digna, né? Aí, levando em conta que ele não vai estar prejudicando, a partir do momento que o veterinário atestar que ele está em condições de viajar, que ele não está colocando em risco, não há porquê, né? Ele ir no local separado, colocando, né, em uma forma de
de uma situação até de maus tratos, né? Em área de bagageiro, área fechada, correndo risco de vida, como aconteceu já de muitos pets, né? Virem a falecer ali naquela situação, né? E às vezes, depois que acontece, né? Não tem às vezes dinheiro que pague, por mais que as pessoas têm, mas é uma situação de afeto, aquela questão íntima que as pessoas têm, né? E todo mundo tem o direito de ser íntimo, né? Todo mundo tem o direito de ser feliz, de amar, de gostar do que quer. E a sociedade, né? As leis, elas existem para que a gente possa se respeitar, né? Para que cada um viva, né? E o nosso direito acaba quando começa o do outro, né? É um respeito para a gente viver de forma harmônica em sociedade, né? A harmonia, todo mundo feliz, sem ninguém venha sufocar ninguém se sobrepor sobre ninguém, né? O direito ele é usado como instrumento de pacificação social, de bem-estar social, de evolução para a sociedade. E mais uma informação muito importante também, que foi enriquecedora aí para o nosso telespectador, que o Dr. Malaliel trouxe. E a gente vai para o nosso intervalinho e daqui a pouco a gente retorna com mais resumo aí da nossa retrospectiva da primeira fase do programa HVA na TV. HVA, Hospital Veterinário de Abaetetuba. Atendimento de urgência e emergência 24 horas. Cirurgia em geral, referência em cirurgias de animais idosos. Internação, exames laboratoriais, exames de imagem, teste rápido e muito mais. Rua Magno de Araújo, número 1860, bairro São Lourenço, Abaetetuba, Pará. Nosso objetivo é uma vida longa e saudável para o seu pet. HVA 24 horas, 7 dias por semana, cuidando do seu pet. Quero agradecer aqui a Magno Contabilidade, mais um parceiro do programa HVA na TV. Gente, você que precisa abrir uma empresa, você que precisa de declaração de imposto de renda, resolver o problema de contabilidade da sua empresa, procure Magno Contabilidade. Fica localizado ali na esquina da Barão com a Padre Pimentel. Bem de esquina ali você vai encontrar Magno Contabilidade, a melhor da cidade. Voltamos agora dos nossos comerciais e vamos falar aqui, né, doutor, sobre um assunto também que foi muito falado dentro do nosso programa, que foi aquelas situações envolvendo animais de vizinho, as pessoas que se incomodam com os animais que estão na rua, que não saem da porta da casa delas. E é um assunto bastante polêmico, onde são as pessoas que querem acabar fazendo o termo, usar a palavra ali, fazer justiça com as próprias mãos contra um animal, que geralmente às vezes ataca o animal delas, ou acaba invadindo a casa delas, e enfim, são assuntos que a gente trouxe aqui no programa, e é interessante a gente relembrar aqui, reforçando o nosso público, o que ele deve fazer em situações dessas. É muito importante a abordagem desse tema, porque são situações que elas estão muito presentes no cotidiano, inclusive aqui no cotidiano local abaetetubense, né? Que é essa situação do cachorro do vizinho vir mijar na porta da minha casa. Eu posso lascar-lhe a pedrada nele, eu posso jogar água, como aconteceu inclusive caso de jogar água quente, jogar água gelada, né? O que eu vou fazer nessa situação, né? A gente não pode estar usando do exercício das próprias razões para estar cometendo uma violência contra o animal, né? Nesses casos, assim, às vezes que é o melhor tentar conversar com o vizinho, né, explicar a situação, só que infelizmente, né, a realidade, às vezes a gente sabe que existem situações que às vezes acabam indo até para um conflito, as pessoas às vezes não aceitam bem certas propostas e acaba às vezes levando uma questão para um foro íntimo, às vezes para uma mágoa, e aquela situação às vezes pode gerar uma situação de violência, né, entre as pessoas. Então o melhor caminho que é seguir é buscar os órgãos competentes, buscar, no caso, o meio ambiente, né, tentar de na questão até na própria polícia civil, às vezes, quando se tratar a pessoa, às vezes, que deixa um cachorro brabo, né, um cachorro feroz, né, que já gosta de atacar, correr as pessoas, tentar morder, né, a pessoa deve procurar esse meio desses órgãos, né, para tentar sanar aquela situação, de chegar num acordo, ter a melhor situação possível, né. Que acontece muito, a gente vê também, né, por exemplo, gatos invadindo, e muitos tutores acabam perdendo aí os gatos que invadem a casa segundo eles chegam relatando, invadiu a casa do vizinho, e aí o vizinho tinha colocado uma alimentação contaminada, envenenada, e aí acabou que o gato
o felino acabou vindo a óbito. Então, assim, a gente vê muito esse conflito de envolvendo o pet, o animal. Então, são assuntos bem polêmicos, né, que envolve ali o dono do animal e o vizinho que está sendo prejudicado por aquele animal. Então, a melhor saída naquele momento é um acordo amigável, né? É um acordo amigável, o vizinho está sendo prejudicado pelo animal do vizinho, chama o vizinho, bora sentar e bora tentar resolver ter uma solução ali. Sim. O que não pode é o vizinho ali continuar tendo um prejuízo e o tutor do pet se omitindo dessa responsabilidade, porque agora a gente já sabe que o pet ali que cometer prejuízo, o dono daquele pet vai arcar com esses prejuízos, né, doutor? Sim, porque a gente tem a questão do animal, né? Tem o tutor, né? E às vezes tem até para pessoal, eu tenho um animal, eu vou levar meu animal para passear, eu vou dar para um terceiro, né? Então aquela pessoa tem a guarda. Então o tutor ali ele vai responder também ali junto com a pessoa que guarda aquele animal sobre os futuros danos que o animal desse vinha ocorrer, né? Vinha trazer para o terceiro, né? Ou seja, a gente sabe que essas informações, né, se você tem um pet em casa, ou o seu vizinho tem um pet em casa que está trazendo para você aí algum transtorno financeiro, né? O transtorno financeiro, pode buscar as autoridades aí para que haja o ressarcimento desses transtornos, que o tutor agora ele é responsável financeiramente por esse pet. Então, ambos têm que ter responsabilidade, né? Claro que o vizinho ali não vai sair cacetando, ele jamais pode fazer isso, como você acabou de colocar, um pet, porque o pet está mijando na porta da casa dele e ele está se sentindo prejudicado, ou que o pet está invadindo ali o muro da casa dele, indo dentro da casa dele ali, causar prejuízo. Então, ele jamais pode colocar um alimento ali com veneno para querer sanar aquele momento de agonia que ele está vivendo. O certo é procura o tutor daquele pet, relata o que está acontecendo, né, doutor? Se aquele tutor não tomar providência, busque as autoridades. O que não é certo é cometer um crime que amanhã pode até levar esse vizinho para a cadeia. Sim, né? São inúmeras consequências, né, que tem a violência contra o animal, né? E a gente tem muitas situações, né? Inclusive, a gente foi procurado no escritório por um cliente que veio perguntar se ele poderia estar matando o cachorro do vizinho, porque o cachorro do vizinho entrou e mordeu o porco dele, né? Uma propriedade, né? Como às vezes a gente tem aqui áreas rural, ribeirinha e área rural urbana, né? Às vezes é muito comum o animal e os cachorros assim dessa área, eles já tem animais assim que são animais tipo de caça, então eles já tem um biotipo melhor para caçar, eles conseguem tipo atacar um porco, matar a galinha do vizinho, um pato, eles acabam às vezes trazendo prejuízo, às vezes tipo matando 10 galinhas, 20 galinhas, né? Que a gente pensa, mais uma galinha, mas às vezes 20 galinhas, né? Então já são prejuízos assim razoáveis. Então nessas situações, inclusive já houve situações, né, aqui relatos de situações em que houve conflito, a pessoa pegar a arma e atirar no cachorro do vizinho. Já teve casos que chegaram, inclusive, este ano no HVA, no hospital, onde o vizinho atirou no cachorro porque atacou o cão dele. Ou seja, matou o outro por conta de ataque. Então, são situações sérias. Né? Sim, sim, várias situações, né? Inclusive a gente vê, tem um vídeo também que recente, onde um rapaz, era um rapaz ele atacado por 2 pitbulls que estão na rua, né? Então as pessoas olham, ele não veio, né, até certa forma de correr um risco de óbito, porque se tratava de um indivíduo que ele lutador, jiu-jitsu. Isso foi um fato que aconteceu noticiado em jornal. Uhum. E ele conseguiu ali neutralizando, né? Neutralizando os cachorros, né? E evitou uma situação, né? Mas ele acabou sendo lesionado, né? Então é comum, principalmente em animais, né? Como que é muito famoso, né? O pitbull, devido ao seu biotipo, devido à sua força, né? Acabam às vezes atacando outros cachorros, né? Às vezes até na briga mesmo, devido ao seu físico, né? Seu porte físico, ele acaba às vezes até ceifando a vida dos animais. As situações que ocorrem com criança, né, com vizinho, então é muito às vezes a gente
olhando assim, parece uma coisa distante, mas quando a gente vai fazer uma pesquisa rápido na própria internet ali, a literatura, né, sobre esses assuntos, ela já tem um grande número de casos, né? E como a gente mencionou, né, nos programas anteriores e ainda há pouco, que aqui em Abaeté acontecem esses conflitos, né? Principalmente em áreas assim, na área ribeirinha rural, né, que é a área da estrada, e na área rural, né, tanto na parte ribeirinha quanto na área da estrada, né, devido a essa questão das propriedades, essas criações. Então já houve muitos conflitos, e às vezes, né, esses conflitos eles acabam evoluindo até para a questão que afeta até as pessoas, né, os tutores, né, conflitos que envolvem armas, facas brancas, e são situações que acabam gerando situações bastante desagradáveis mesmo. Então são situações às vezes que a gente deve buscar prevenir para evitar conflitos, né? Às vezes uma prevenção ela é a melhor coisa, né? A melhor solução, né? Então, gente, a gente está chegando aqui encerrando o episódio, o primeiro episódio do programa Gavear na TV. E o Dr. Malaliel, muito importante na construção desse programa, que esteve aqui trazendo tantas informações que hoje a gente está relembrando essas informações aqui que a gente trouxe. Claro, não foi possível relembrar todas, porque foram inúmeras informações, foram inúmeros assuntos que a gente trouxe para o programa, e a gente trouxe aqui os mais comentados, os mais solicitados para a gente relembrar, e o Dr. Malaliel tem sido e é um grande parceiro, e o programa só tem que agradecer, doutor, aqui a sua presença, que foi muito bom, maravilhoso. Esperamos aí futuramente, quem sabe, um novo episódio do programa Gavear na TV, mas como sempre a gente diz, a Deus o futuro pertence, e a gente só pode dizer obrigado. Como eu ressalto, né, eu que agradeço por essa oportunidade de estar aqui, né, transmitindo essas informações. Eu espero que essas informações elas tragam, né, inúmeros benefícios para as pessoas, né, que aquelas pessoas pensem, reflitam sobre esses assuntos que às vezes a gente entende como uma coisa nova, né, que é um assunto novo, são assuntos em várias áreas do direito que está surgindo decisões novas na área trabalhista, na área criminal, na área civil, relativa à questão dos animais. E como assim, eu ressalto que aqui em Abaetetuba é muito comum, as pessoas têm um carinho pelos animais, a gente observa as pessoas cuidando dos seus animais, dando uma atenção, né? Então é muito importante que a sociedade, né, ela cuide, né, bem dos seus animais, né? Que isso é um reflexo até de cuidado com si próprio, né? Cuidado com o próprio cidadão, né? A gente cuidar mesmo bem do que é nosso, e principalmente dos animais que eles não têm, de certa forma, a voz, né? Então eles dependem da gente, né? Senão eles vão ficar em situações de maus tratos, eles vão ficar em situações que vão causar, né, às vezes, tanto violência física e a violência psíquica, né, que já é comprovado, que são seres sencientes, né? Então a gente traz informações aqui para as pessoas, para elas poderem estar, né, atentando essa situação de dar o cuidado, né? Dar o cuidado para o animal, de estar não falando da questão de punir, né? Não para as pessoas serem punidas, para elas evitarem conflito, né? Para evitarem essas questões de direito criminal, direito civil, que elas possam resolver tudo na questão do bom senso, na conversa e também na prevenção, cuidando do seu pet, indo buscar informações para cuidar melhor do seu pet. Então eu que agradeço de estar aqui, né? Tá podendo fazer parte desse projeto, que é um projeto muito, muito bom, muito especial, né, por trazer essa inúmeras informações para a sociedade. A gente vai dar um intervalinho e já a gente volta com a doutora Letícia, que vai fazer também uma retrospectiva de informações que ela trouxe para a gente no programa. HVA, Hospital Veterinário de Abaetetuba. Atendimento de urgência e emergência 24 horas. Cirurgia em geral. Referência em cirurgias de animais idosos. Internação, exames laboratoriais, exames de imagem, teste rápido e muito mais. Rua Magno de Araújo, número 1860. Bairro São Lourenço, Abaetetuba, Pará. Nosso objetivo é uma vida longa e saudável para o seu pet. HVA 24 horas, 7 dias por semana, cuidando do seu pet.
Quero agradecer aqui a Magno Contabilidade, mais um parceiro do programa HVA na TV. Gente, você que precisa abrir uma empresa, você que precisa de declaração de imposto de renda, resolver o problema de contabilidade da sua empresa, procure Magno Contabilidade. Fica localizado ali na esquina da Barão com a Padre Pimentel. Bem de esquina ali você vai encontrar Magno Contabilidade, a melhor da cidade. Estamos agora com a doutora Letícia, que vem trazer para a gente um resumão dessa nossa temporada, dos assuntos que a gente trouxe aqui para o programa HVA na TV, que foi de muita importância para todos os tutores de pet, para cuidarem da melhor forma sobre a saúde dos seus pets. Doutora Letícia, muito obrigada por estar com a gente aqui no programa HVA na TV, vem trazer para a gente aí esse resumão que os nossos telespectadores já estão curiosos para ter uma noção do quanto assunto a gente trouxe aqui para o HVA na TV. Eu que agradeço de novo a oportunidade de estar aqui dando informação para a população. Esse resumão vai ser muito legal para quem perdeu os outros programas, para quem quer saber mais sobre tudo que a gente falou aqui no decorrer dessa temporada, que foi tudo de muita importância. Então esse programa tá valendo ouro, né? Para quem quer saber de tudo. Doutora, começando já, o que a senhora trouxe desse resumão para nós? Olha, no programa de hoje, fazendo assim uma recapitulação de tudo que a gente falou, a gente vai começar falando sobre a guarda responsável. O que eu preciso saber a partir do momento que eu adquiro um animal de estimação pet para eu cuidar. Então, vacinação, vermifugação, qual a importância da castração, quais são as principais doenças, o que a população em geral talvez precise saber e não saiba. Então, assim, eu acho que são as coisas mais importantes realmente que a gente pode dar de informação para as pessoas, que vai ser muito útil e que vai contribuir aí com os nossos animais, com a nossa população de animais aqui que a gente tem no nosso município. Doutora, quando eu vou adotar um pet, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Olha, quando você vai adotar um pet, pensar se aquele pet é para você, porque às vezes a gente pensa, nossa, eu quero muito esse cachorrinho, ele é muito bonitinho, ele é muito fofinho, mas e aí, será que você dá conta? Você tem na sua casa uma residência que acomode aquele pet? Qual é a raça desse pet? É uma raça de porte grande? Você tem ali toda a condição de fazer um enriquecimento natural, ambiental, né, no seu ambiente, para que acomode aquele animal, para que aquele animal não venha ficar em sofrimento no seu espaço. Então pense, você tem o aporte financeiro para cuidar de tal raça? Então você tem os conhecimentos necessários? Você procurou estudar sobre aquele animal? Você se dá bem com aquele animal? Você tem crianças no seu ambiente, idosos, enfim. São várias perguntas que você deve se fazer antes de você ir atrás daquele pet, seja adotando ou seja até mesmo comprando aí no mercado pet um animal de raça. Você tem que se fazer essas perguntas. Procurar estudar e saber se você está... se você tem a capacidade necessária de cuidar daquele animal com responsabilidade. Doutora, eu consegui meu pet e eu tenho ele agora. O que eu devo fazer desse segundo passo que eu vou dar? O primeiro passo eu consegui adotar. O segundo passo que eu tenho que fazer? Bom, lembrando aqui que a gente está falando muito de uma situação que você adotou um filhotinho, né? Não é um animal resgatado de rua. Então, a partir do momento que você tem um filhotinho, você deve procurar um médico veterinário para fazer uma consulta inicial, para que ele possa te passar o passo a passo do que você deve fazer, como é um protocolo vacinal, como é uma vermifugação, com quantos meses ele vai estar apto para fazer uma castração, fazer os primeiros exames, né, complementares, fazer o check-up completo daquele animal, para que você não tenha surpresas depois, ver se aquele animal está tendo um aporte nutricional legal, se ele não está, qual é a melhor ração, ele pode comer comida natural, fazer um plano alimentar, enfim, são tantas coisas aí que o médico veterinário vai poder te orientar a respeito disso. A melhor opção, escolha quando eu tenho um pet, é procurar um veterinário.
Com certeza, somente o médico veterinário vai poder te orientar com propriedade, porque a internet a gente tem muitas informações que são boas, que são informações legais, mas também tem informações São adulteradas, né? Adulteradas, tem muita falácia, muita gente falando que pode dar tal coisa pro bicho, tal coisa pro animal, e aí você vai lá e faz, sem ter uma opinião profissional sobre aquilo. Então, se for na internet, sempre desconfie, né? Porque por mais que seja ali, isso aqui é confiável, tal coisa é confiável, você nunca vai saber como sendo uma informação que sai da boca do médico veterinário. Então, uma informação básica desse resumão que a doutora acabou de trazer é: você que tem um pet, quer adotar, quer ser mãe de pet, pai de pet, a primeira coisa que você tem que saber é estudar sobre a raça que você vai trazer para dentro de casa. Lembrando, levando em consideração seu ambiente, levando em consideração sua família, que você tem casa criança, você tem casa idoso, o espaço que você tem, porque tem que levar em consideração isso. Você tem que pensar na vida que você, no espaço que você vai colocar para o seu pet. Segundo, claro, você já tem o pet em mão, agora é buscar o profissional que vai te orientar. Primeiro, fazer a vermifugação, uma boa preparação para a vacina, porque isso aqui inibe muitos problemas e dor de cabeça no futuro, né, doutora? Com certeza. Um dos nossos primeiros programas foi falando sobre a vacinação, né? Por que a vacinação é tão importante? Porque ela previne contra as principais doenças virais dos nossos animais, gatinho e cachorro. Quando a gente fala do protocolo vacinal, muita gente tem dúvida, pensa que é uma vacina que dá e acabou, ou eu pergunto às vezes no consultório. É muito comum a gente ver isso chegar, o pet, o tutor chega, aí você faz uma pergunta bem assim: ele está com a vacina em dia? Ah, doutor, tá tudo em dia. Aí quando você pede a carteirinha de vacina, tá lá feito uma vacina só, o animal tá com 4, 5 anos, fez uma vacina logo no início. Ou só tem a da raiva, né? O que é isso? É falta de informação da população, né? Por quê? Porque quando a gente fala de protocolo vacinal, é o protocolo que quando o seu animal está ali a partir de 45 dias de vida, ele deve fazer um protocolo de 3 vacinações. Por que não é só uma vacinação? Porque o seu animal precisa de reforço para produzir aqueles anticorpos. Uma vacina é muito pouco para fazer o corpo dele entender que ele precisa produzir os anticorpos necessários para todas aquelas doenças. Então a gente faz um protocolo de 3 vacinações com intervalo de 21 dias entre cada uma delas. Ao final desse protocolo, seu animal vai seguir um reforço vacinal a cada ano. Então, a cada ano, ele vai continuar tomando aquela mesma vacina, mas não vai ser mais 3 vezes, vai ser uma vez ao ano. Isso vale tanto para gato quanto para cachorro. Então, é muito importante você manter o seu animal prevenido, porque no final de tudo, o tratamento para aquela doença vai sair muito mais caro, 5, 6 vezes mais caro do que todo o orçamento que você vai fazer para vacinar 3 vezes o seu animal naquele início do período da vida dele. E a importância ser isso repassado pelo um profissional, um médico veterinário, porque a gente vê muito acontecer as pessoas irem vacinar, elas mesmas comprarem uma vacina para aplicar no animal delas, e elas não têm aquele conhecimento, aquela informação, que às vezes o animal não está nem bem para receber a vacina. E aí a gente vê acontecer o pet fazer uma vacinação e trazer o animal com reações bem críticas em relação à questão do recebimento daquela vacina, sem antes uma preparação, sem antes ter levado ao médico para saber se aquele animal está bem, de fato, para poder receber a vacina. Por isso que é a importância de eu tenho meu pet, eu já consegui, coisa mais linda do mundo, todo fofinho, e agora eu preciso levar ao profissional, porque ele vai tirar minhas dúvidas, ele vai me orientar, coisa que eu até nem sei, né, doutora? Tanto quanto a preparação desta vacina, quanto ao tipo de vacina, quanto como vai ser esse protocolo, e para que eu possa futuramente ter uma segurança com o meu pet, com uma qualidade de saúde boa. É isso, doutora? Com certeza, é muito importante essa consulta, né? Seja o seu pet, tanto um filhotinho que você acabou de pegar, quanto o animal mais velho resgatado, é muito importante.
A gente vai pro nosso intervalinho e daqui a pouco a gente volta, que tá muito bom esse papinho aqui, né, doutora? HVA, Hospital Veterinário de Abaetetuba. Atendimento de urgência e emergência 24 horas. Cirurgia em geral. Referência em cirurgias de animais idosos. Internação, exames laboratoriais, exames de imagem, teste rápido e muito mais. Rua Magno de Araújo, número 1860. Bairro São Lourenço, Abaetetuba, Pará. Nosso objetivo é uma vida longa e saudável para o seu pet. HVA 24 horas, 7 dias por semana, cuidando do seu pet. Quero agradecer aqui a Magno Contabilidade, mais um parceiro do programa HVA na TV. Gente, você que precisa abrir uma empresa, você que precisa de declaração de imposto de renda, resolver o problema de contabilidade da sua empresa, procure Magno Contabilidade. Fica localizado ali na esquina da Barão com a Padre Pimentel. Bem de esquina ali você vai encontrar Magno Contabilidade, a melhor da cidade. E agora voltando, doutora, e vamos continuar nesse papo que está tão gostoso aqui para falar sobre essa retrospectiva de informações que a gente trouxe aqui para o nosso telespectador, principalmente aqui de doenças, de como socorrer um pet, comportamento, essa mudança de humor que os nossos animais muitas das vezes têm em casa. Fale para a gente aí sobre esses assuntos englobando de forma geral. Bom, um outro assunto, né, que a gente falou aqui foi sobre a vermifugação dos pets. Qual é a proteção que eu devo usar no meu animal? Como é que isso é feito? É feito só uma vez na vida? É feito várias vezes? É feito de ano em ano? Bom, a proteção que os nossos animais devem ter é contra os endoparasitas e os ectoparasitas, né? Os endoparasitas são aqueles parasitas que estão dentro do corpo do animal e os ectoparasitas são os que estão fora. Então são as pulgas, os carrapatos, os piolhos, até a sarna também é um ectoparasita. Então como é que a gente protege isso? Contra os endoparasitas, o seu animal, quando ele é um filhotinho, ele recebe uma dose da vermifugação. Após feita essa dose, a cada 3 meses ele tem que repetir esse protocolo, porque ele sempre vai estar suscetível durante toda a vida dele a esses endoparasitas. E a verme é um perigo. Muita gente pensa que é algo simples, mas a verme leva muitos animais a óbito, né? A verme começa ali como um ovo, mas rapidinho ela se transforma numa larva que vai literalmente acabando com o intestino do seu animal por dentro, inflamando tudo. Então é muito importante você prevenir o seu animal. Não vá deixar para vermifugar quando já tiver com larva lá dentro, porque você não sabe se o vermífugo vai ser capaz de combater aquilo. E sobre os ectoparasitas? Carrapato e pulga passa doenças sérias que também levam a óbito, levam os animais a ficarem depressivos nutricionalmente, todo o sistema deles ali comprometido. Então não deixe o seu animal vir a óbito por um erro que é bobo, por uma prevenção que é muito boba. É você fazer uma vez ali no mês uma coisa que vai salvar a vida do seu animal. Então dá ali o remedinho para ele, seja oral, seja em pasta, que seja, mas não deixe de vermifugar o seu animal, não deixe de dar o antiparasitário. Então, a doutora já deixou essa dica desde o programa, início que ela vem comentando, ela vem falando e reforçando aqui a importância dessas medicações. Mas não para você sair daí automedicando e calculando qual medicamento você vai usar. Sempre sob supervisão de um médico veterinário. Doutora, a gente falou também de um assunto que foi muito interessante, que foi os primeiros socorros dentro do nosso programa. Então, muitas pessoas não sabem como socorrer, de que forma socorrer. Muitas das vezes, num ato de desespero, quando o animal está convulsionando, coloca algo na boca, coloca um ovo quente, coloca um pó de café, joga água, que acaba comprometendo ainda mais a saúde desse pet. Bom, no programa que passou, né, sobre os primeiros socorros, a gente colocou ali na prática como é que faz, né, em situação de ataque cardíaco, situação de convulsão, de engasgo, a gente fez ali. Então, para a população é muito importante que vejam e aprendam, porque um primeiro socorros feito errado pode custar a vida do seu animal. Assim como no desespero, a medicação.
né, que você dá ali sem saber dosagem, sem nada, na intenção de ajudar o seu animal, pode piorar tudo. Então, primeiros socorros, quando feito corretamente, vai salvar a vida do seu animal. Então, é importante procurar vídeos e ler sobre, mas também ali no momento de desespero, se você não tem conhecimento, você pode acabar piorando a situação. E é isso, você aprendeu dentro do programa HVA na TV como fazer os primeiros socorros do seu pet com a doutora Letícia. É só você ir lá no nosso YouTube, buscar o nosso programa que está ali, você vai ter tantas informações de tantos assuntos que trouxemos aqui dentro do programa. E a gente vai para o nosso intervalo e daqui a pouco, doutora, a gente volta para falar sobre os felinos também, não é isso? HVA, Hospital Veterinário de Abaetetuba. Atendimento de urgência e emergência 24 horas. Cirurgia em geral. Referência em cirurgias de animais idosos. Internação. Exames laboratoriais. Exames de imagem. Teste rápido e muito mais. Rua Magno de Araújo, número 1860. Bairro São Lourenço, Abaetetuba, Pará. Nosso objetivo é uma vida longa e saudável para o seu pet. HVA 24 horas, 7 dias por semana, cuidando do seu pet. Quero agradecer aqui a Magno Contabilidade, mais um parceiro do programa HVA na TV. Gente, você que precisa abrir uma empresa, você que precisa de declaração de imposto de renda, resolver o problema de contabilidade da sua empresa, procure Magno Contabilidade. Fica localizado ali na esquina da Barão com a Padre Pimentel. Bem de esquina ali você vai encontrar Magno Contabilidade, a melhor da cidade. Voltamos e vamos agora falar sobre os felinos. Doutora, traga pra gente essas informações que tem tantos tutores com felino, a gente recebe e conhece que a gente tem realizado aí as ações de castração do HVA e tantos felinos aparecem nas ações que estão sendo realizadas. Então a gente sabe que tem um público aí bem gigante como felino. E agora esse momento nós vamos dedicar para os felinos. Tutor de felino que precisa saber todas as informações. Ele vai adotar ou ele pegou já um felino já adulto. O que ele tem que fazer, como fazer para cuidar melhor desse felino, né, doutora? Então, aqui no programa a gente falou muito sobre felinos, vários assuntos que foram muito importantes, assim, incontáveis informações muito legais que a gente levou para as pessoas. Sobre os felinos que a gente recebe muitas dúvidas, é como cuidar do gato, tem muita diferença para o cachorro, protocolo vacinal, endo e ectoparasitas é a mesma coisa? Então, os gatos também precisam de todos esses cuidados que os cachorros recebem. Como cuidar do felino, de gatos em casa é uma coisa mais recente aí na nossa população do que cuidar de cachorros, né? Porque cachorro já é uma coisa muito, muito antiga que a gente tem aí nas nossas casas. Os felinos, eles estão cada vez adentrando mais aí nos lares e sendo parte da família, assim como o cachorro, né? Não é só o cachorro que é companheiro, o felino também é. Então ele também vai precisar de vermifugação, também vai precisar das vacinas deles, a V5, né? Que é muito importante dar nos animais. Vacina da raiva também é muito importante prevenir dos endo e dos ectoparasitas. A pulga também passa uma doença muito semelhante ao que a gente vê no cachorro também, da doença do carrapato, né? Muitos sintomas semelhantes, então é importante a gente prevenir isso. Também falamos sobre o comportamento dos felinos, né? Como é que o estresse dos felinos leva a diversas patologias ali que se refletem no trato urinário, no trato gastrointestinal, também dermatológicas. Os felinos são muito sensíveis ao meio ambiente, eles precisam de um enriquecimento ambiental, eles precisam ali dos lugares que eles se sintam confortáveis para que eles consigam viver bem no ambiente deles, né? Para que eles bebam água corretamente. Então, fazer aporte aí de fontes de água pela casa é muito importante, que os felinos bebam água, do próprio comportamento deles, não sentirem tanto interesse ali pela água que a gente tem no nosso ambiente. Eles preferem ali aquelas águas que estão em movimento, né? Porque é assim que eles aprenderam na natureza, vem do instinto deles. Então, a gente fazer esses pequenos enriquecimentos ambientais vão prevenir doenças que são muito complicadas nos felinos.
Doutora, a gente falou também bastante sobre aquela polêmica que tem, que o gato é responsável por transmitir doenças para o ser humano. E uma delas, doutora, qual foi que a gente falou bastante? A toxoplasmose. A gente desmistificou aqui, destrinchou, né, a toxoplasmose, como é o ciclo da doença, como é a transmissão, e a gente falou muito do porquê o gato não é o principal inimigo aí na transmissão da toxoplasmose, que é muito mais fácil você se contaminar por alimentos que não foram bem higienizados do que pelas fezes do gato, né? Porque as fezes do gato, você sabe, precisa ficar ali mais de 24 horas no ambiente, e a gente precisa levar aquelas fezes que já estão ali há um tempo no ambiente à nossa boca para a gente poder pegar ali uma toxoplasmose do gato. Então esse assunto foi bem legal, porque a gente recebeu depois várias perguntas sobre, a gente respondeu, então foi muito bacana a gente poder abordar e esclarecer aí sobre a toxoplasmose. A importância do conhecimento sobre os felinos, como você acabou de colocar ali, pode ajudar a prevenir muitas doenças, né? Com certeza. A toxoplasmose também acabou assim que esse grande mito envolvendo a toxoplasmose e os gatos levou a muitos maus tratos, né, dos felinos. Muita gente que se achava no direito de bater dos animais, de expulsar, ou de culpar, né, culpabilizar aquele animal e se livrar do animal, até sacrificar, que é uma coisa assim muito grave, né, você tirar a vida daquele animal achando que ele foi responsável por uma coisa que nem foi ele. Que a gente realmente já teve casos aqui de funcionários culparem o gato do patrão por causa de terem a toxoplasmose. Então, assim, não foge da nossa realidade, foram fatos que aconteceram. E essas informações são tão importantes. São muito preciosas. Você que está assistindo agora o nosso programa, volta lá, vai procurar nosso YouTube, que a nossa produção vai deixar aí para você, vá no nosso YouTube, ver essas informações, são tão importantes para você conhecer e poder também orientar outros, que às vezes a gente ouve ali na rua, alguém falando um assunto, e aí se você tiver esse conhecimento, você já consegue transmitir, passar esse conhecimento, e aí a gente quebrar esse mito de que o gato transfere a toxoplasmose só de olhar para você. Exatamente. Não é verdade? E o conhecimento, ele é proporcional à diminuição dos casos de maus tratos, né? A gente demonizar os felinos, os animais, porque são animais sujos, são animais que passam doenças, são animais que não têm apego com o dono, são animais que passam azar, o que seja. Tudo isso a gente ouve, Tudo isso, né? A gente ouve, e são animais que no final sofrem muitos maus tratos por causa desses pensamentos arcaicos que, graças a Deus, a gente está conseguindo cada vez mais levar a população, com a chegada da internet, das informações, a gente está conseguindo desmistificar essas coisas e fazendo os animais, os felinos, terem mais qualidade de vida cada vez mais. Mas, infelizmente, a gente ainda vê esse tipo de situação. Outro assunto também bastante polêmico, que é recorrente na clínica, são as obstruções dos nossos felinos, né? Os gatos aí tendo essas situações ali que geram para o pet, para o animal, um transtorno, e muitas das vezes está relacionado apenas com o ambiente, né, doutora? Exatamente. Como eu falei, né, o enriquecimento ambiental, ele é tudo para o gato, ele precisa disso, porque os animais são muito sensíveis, os felinos, eles são muito sensíveis aos estímulos do ambiente. E essa parte do trato urinário, a parte renal, né, da medicina, da nefrologia ali dos felinos, ela tem tudo a ver com a parte comportamental, com os estímulos que eles recebem. O estresse, ele é capaz de produzir ali aqueles sedimentos, aqueles cristais. Vem também muito da parte da alimentação, vem também questão da idade, né, de como é a vida daquele animal, mas é importante a gente lembrar
que você fazendo o correto manejo ambiental ali do seu animal, você vai estar prevenindo e muito esse problema de obstrução urinária, que é um problema sério, que no final ali é um problema que vai requerer uma internação, um cuidado intensivo, procedimentos invasivos no seu animal. Então é importante você fazer essa prevenção. Pessoal, vocês ficaram aqui com todas essas explicações e com esse resumão aí que a doutora trouxe da nossa temporada que a gente passou e que a gente trouxe de informação. Doutora, eu quero agradecer imensamente sua participação aqui com a gente, que foi e é tão importante para o programa, para o nosso telespectador. Então essas informações elas estão ali dentro do programa do nosso YouTube reforçando. Você quer poder rever o nosso programa, é só você ir lá no nosso YouTube que você vai ter tudo acompanhado. Então, o nosso programa aqui, essa temporada está se encerrando, a doutora com a gente aqui, trazendo essas informações. E, doutora, eu só posso reforçar o meu muito obrigada. E eu também agradeço muito aqui a equipe, ao HVA, ao hospital, que também visa a informação da população. Isso que é fazer saúde pública, né? Muitas vezes os profissionais de médicos veterinários só precisam de um espaço na mídia para veicular essas informações. Aqui a gente é muito focado, o hospital em gato e cachorro, mas não foi só isso que passou no programa. Passou diversas informações que são extremamente importantes para a nossa vida, a vida da população em geral, não apenas dos animais, porque a gente cuidando dos animais, a gente também está cuidando da saúde humana, a gente está cuidando ali dos meios de produção, enfim, de tudo. Então, é nossa responsabilidade como médico veterinário vir falar para a população e ter esse espaço aqui. Então, para mim é um prazer fazer parte dessa equipe que preza pela saúde pública, que realmente não é apenas só falatório, né? Chegar ali e querer a promoção de alguma coisa privada, não. É que a gente está fazendo para o público, para a população. Então, eu quero agradecer de novo aqui ao HVA, ao hospital. Como eu falei, é um prazer fazer parte de um hospital que consegue realmente levar a medicina veterinária e a informação para as pessoas. HVA, Hospital Veterinário de Abaetetuba. Atendimento de urgência e emergência 24 horas. Cirurgia em geral. Referência em cirurgias de animais idosos. Internação, exames laboratoriais, exames de imagem, teste rápido e muito mais. Rua Magno de Araújo, número 1860. Bairro São Lourenço, Abaetetuba, Pará. Nosso objetivo é uma vida longa e saudável para o seu pet. HVA 24 horas, 7 dias por semana, cuidando do seu pet. Pessoal, agora eu quero somente agradecer cada participante, agradecer cada telespectador por esse momento que a gente viveu dentro do programa HVA na TV. Então, hoje a gente encerra um ciclo da nossa temporada, de tantas informações que a gente trouxe e das pessoas que absorveram essas informações, das perguntas que vieram, das pessoas que participaram com a gente, dos pets que tiveram com a gente no programa. Foi tão bom, tão maravilhoso a presença de cada pet. Eu quero agradecer cada família que trouxe, que colocou seu pet participar do programa. O meu muito obrigado à Rede TV por ter aberto essa oportunidade para o programa HVA na TV, trazer informações para os seus telespectadores, para que o programa pudesse, que é um dos objetivos, além de trazer informação, conhecimento, mas proporcionar para os seus tutores cuidarem melhor dos seus pets em casa, para que a gente possa ter pets com qualidade de vida, terem seus direitos aí assegurados. Foram tantas e tantas informações. Então, somente agradecer a todos os envolvidos, a nossa direção, a nossa produção, que não mediu dificuldade, mas esteve presente com a gente, passando aqui para gravar. O nosso querido Billy, que está aqui também participando do programa, né, Billy? A nossa Kiara, que vez ou outra esteve aqui também para gravar com a gente no programa. Agradecer a todos, pessoal. E quero deixar aqui meu muito obrigado e um beijo para você com o seu pet da Marcione.